Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante, e de se inscrever no nosso canal. Com certeza vão vir novas videoaulas aí que vão te ajudar, tá bom? A gente vai de novo aqui, eu estou aqui no meu tablet. Vamos trabalhar agora o processo legislativo. Como o nome já diz, é um processo que ocorre dentro da Câmara. É um procedimento, um rito, né? Que vai acontecendo dentro da Câmara. Isso tem a ver com leis, tá, pessoal? Então a gente vai aprender aqui, de um modo geral, leis, tá? Vai ser, aliás, essa videoaula. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre o poder executivo, tá bom? E aí, a gente vai fazer questões, tá? Então, vão ser só essas aulas. Essa mais uma aula e depois tem as aulas de questões. Combinado? Então, combinado. Vamos lá, então. Não esqueça de deixar o like, o comentário também, isso é muito importante. E também de me seguir no Instagram, do processo legislativo. O processo legislativo, pessoal, é um procedimento que ocorre dentro da Câmara, tá? Então, é um procedimento que ocorre dentro da Câmara. Obviamente, que é ali que ocorre todo o processo. O processo legislativo compreende a elaboração de. Isso aqui cai muito em prova, cai muito. Ou seja, aqui vai aparecer tudo que é tipo de leis, né? Lei em sentido amplo, né? Por que eu falo lei em sentido amplo, pessoal? Porque eu tenho lei em sentido estrito, que se trata das leis complementares e leis ordinárias. Essas são leis propriamente ditas, tá? E lei em sentido amplo é qualquer regra válida no ordenamento jurídico, né? Aí poderia ser o decreto, poderia ser medida provisória, por exemplo. Tem outras coisinhas também. Então, vamos lá. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica. O que é emenda à lei orgânica? Emenda à lei orgânica, pessoal, é uma alteração nessa lei orgânica. Então, quando a gente fala emendar, né, dá aquele negócio de emendar, remendo, né? Emendar a roupa tá rasgada, você vai lá e emenda contra a roupa. Então, é mais ou menos isso. Essa lei orgânica, para alterar alguma coisa nessa lei orgânica, tem que ter um processo, né, de votação. É a famosa emenda à lei orgânica. Então, para alterar alguma coisa aqui, tem que ser por meio de emenda. Essa emenda vai ser votada. Se for aprovada, ela entra aqui na lei orgânica e aí a anterior sai, né? Então, emendar a lei orgânica é votar alguma alteração na lei orgânica ou adicionar alguma coisa na lei orgânica, tá bom? Beleza. Leis complementares e leis ordinárias, tá? Essas são as leis em sentido estrito, essas são as leis propriamente ditas, tá? Alexandre, essas leis são bem parecidas? Muito parecidas, tá, pessoal? Tá, mas o que define o que vai ser em lei complementar ou em lei ordinária? O que vai definir, pessoal, no nosso caso aqui, vai ser a lei orgânica. A lei orgânica ela vai trazer casos que são por lei complementar, como por exemplo o Estatuto do Servidor. Então ela vai falar assim, ó, o Estatuto do Servidor tem que ser por lei complementar. O Estatuto que cria a Guarda Municipal tem que ser por lei complementar. O Código Tributário Municipal tem que ser por lei complementar. E quando a lei orgânica não diz nada, aí pode ser por lei ordinária. Tá, Alexandre, mas qual a diferença? A lei complementar é mais difícil de ser aprovada, tá bom? Só para você saber. A lei ordinária é mais fácil, tá bom? Então a lei complementar é mais difícil. Então, Estatuto dos Servidores, né? Estatuto da Guarda Municipal, Código Municipal Tributário, isso tudo é mais difícil de ser votado, tá? Porque é lei complementar, tem que ser lei complementar. E vai ser lei complementar quando a lei orgânica disser. Se a lei orgânica não diz nada, pode ser votado aí por lei ordinária, tá bom? Leis delegadas, pessoal, de maneira objetiva, obviamente, de maneira direta, só para você entender rapidamente, leis delegadas são leis que o prefeito pede, né, são leis de competência da Câmara, são alguns casos muito específicos, tá? É competência da Câmara, é a Câmara que cria. Só que o prefeito pede para ele fazer. Aí a Câmara delega para o prefeito fazer, tá? Então é competência, é algo que é competência da Câmara, e o prefeito pede e a Câmara delega essa lei para o prefeito fazer. Aí o prefeito vai lá e cria essa lei. É a famosa lei delegada, tá bom? São casos bem específicos assim, não é qualquer lei assim. Medida provisória. Pessoal, medida provisória na lei orgânica é meio complicado, porque nada se fala de medida provisória para o município, tá? A medida provisória é uma atribuição aí do presidente da República, tá certo? O presidente lá no nível federal. Ah, Alexandre, mas tem um princípio da simetria que lá na esfera federal do executivo pode, né, acontecer também na esfera municipal, estadual também do executivo. Sim, pessoal, mas medida provisória é bem complicadinho, porque é uma coisa de presidente da República mesmo, tá? Bom, tá aqui, você vai levar para a prova. De qualquer forma, medida provisória são situações específicas que têm um caráter de urgência e precisa
daquilo, tá? E aí faz essa medida provisória, uma lei chamada medida provisória, uma coisa bem específica também. E aí essa medida provisória depois passa para uma votação, tá bom? Ela começa a valer, né? Uma vez publicada ela já começa a valer, mas depois ela passa por uma aprovação, tá bom? Beleza. Os decretos legislativos, esses são leis da Câmara, a Câmara mesmo, não depende do prefeito. São algumas leizinhas, leis de sentido amplo, claro, que é aprovado na Câmara que tem um caráter mais externo. Também são situações específicas, muito específicas, tá? São detalhes, beleza? E resoluções. Resoluções também são leis da Câmara, mas tem um caráter interno. Não tem mais caráter externo, né? Como assim caráter externo e caráter interno, ali? O decreto legislativo, a Câmara cria para outras pessoas seguirem, né? As pessoas, os munícipes, vamos dizer assim. Tá? São situações também específicas, como eu disse. As resoluções a Câmara cria para ela seguir. Por isso que eu digo que tem um caráter interno, são resoluções. São coisas que ela cria que ela mesma vai ter que seguir. Não tem um caráter externo, não tem um caráter para a população em geral, tá? Dos munícipes, no caso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu fiz um breve resumo disso aqui, tá? Para ficar mais fácil a sua leitura e você entender cada coisinha aqui, tá bom? Então, geralmente o que cai em prova, Alexandre? O conhecimento. O conhecimento aqui vai estar assim, decreto executivo, tá? Decreto executivo. Pois é, decreto executivo tem legislativo. Sim, o decreto legislativo, ele ocorre dentro do processo legislativo, ou seja, dentro da Câmara, né? Isso tudo aqui ocorre dentro da Câmara. Mas o prefeito pode, mediante decreto, fazer um monte de coisa. E é o que mais faz, pessoal, por decreto, o prefeito, tá? O prefeito, ele faz por decreto, o decreto é como se fosse uma leizinha dele lá que ele pode fazer à vontade. Mas esse decreto não faz parte do processo legislativo, porque não passa, tá? Não precisa de votação. O prefeito vai e faz por decreto. Às vezes é coisa simples, tá? Então, o prefeito faz por decreto e o decreto executivo não faz parte do processo legislativo, porque não entra na Câmara. O prefeito faz e ali fica na prefeitura mesmo, não vai para a Câmara, tá? Exceto quando é uma lei complementar, uma lei ordinária e tudo mais. Então isso aqui ocorre tudo dentro da Câmara. Precisa de uma votação dentro da Câmara, vamos dizer assim. Esta lei orgânica de caráter fundamental somente poderá ser alterada. A gente viu que existe as emendas à lei orgânica, né? Alterar alguma coisa aqui. Mas para alterar alguma coisa na lei orgânica é muito difícil. Beleza. Porque a lei orgânica é uma lei muito importante no município, certo? Pessoal, primeiro vamos saber quem pode propor uma emenda. Será que eu, insatisfeito com a lei orgânica, quero tirar essa medida provisória? Não gostei. Não gostei, não faz sentido, não é comum. Show, Alê? Para isso, eu preciso de uma emenda que revogue essa medida provisória ou adicione mais coisas. Quem pode propor? Será que eu posso propor? Não, pessoal, é bem específico. Quem pode propor uma emenda à lei orgânica, ou seja, alterar alguma coisa na lei orgânica, é um terço, né? Um terço dos vereadores. A iniciativa de um terço, ou seja, um terço do vereador tem que propor essa emenda. O prefeito, ele pode propor, isso cai em prova, e cai muito. Cai muito. O prefeito, ele pode propor uma emenda, tá? O prefeito não quer alterar aquilo ali, ele pode propor uma emenda, aí isso vai ser votado, obviamente. O voto é muito difícil, eu já vou explicar como que eu voto. Ou por iniciativa popular, com manifestação de 5% dos eleitores do município, obviamente, apurados nos últimos dias do ano anterior. Então, tem que ter 5% dos eleitores para propor uma emenda. Essa proposta, ela vai ser aprovada ou não na Câmara, ela vai ser votada na Câmara. Top, pessoal? Top. Então, quem é? Um terço dos vereadores cai em prova isso aqui. Prefeito, iniciativa popular de 5% dos munícipes, né? Eleitores, não é habitantes, hein, pessoal? É eleitores. Marca aí, ó. Faz uma marcação, porque isso aqui é pegadinha em prova direta, tá bom? Beleza. Então, Alexandre, então o presidente da Câmara não pode? Não pode, pessoal. Tem que ser um terço dos vereadores que pode propor para ser votado, o prefeito ou iniciativa popular de 5% dos eleitores. Tá, Alexandre, como que vai ser essa votação? Vamos supor que um terço dos vereadores, ou o prefeito, ou 5% dos eleitores aí propuseram, né? O que? Uma alteração na lei orgânica. Beleza. Essa proposta de lei orgânica, de emenda à lei orgânica, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos. Ou seja, 2 vezes. Anota aí. 2. Isso aqui cai demais em prova. Cai muito. Cai muito.
Cai muito. 2 turnos, Alexandre. É 2 vezes, Ale? 2 vezes. Tá. De discussão e votação. Sim. Com o interstício mínimo de 10 dias. O que é isso, Ale? Interstício é intervalo. Intervalo mínimo de 10 dias. Alexandre, pode ser 15 dias? Pode ser 15, 30, 11, né? 10 para cima. 10 para cima. Não pode ser 9, né, pessoal? É um intervalo, interstício, mínimo de 10 dias. Pode ser para cima? Pode. Top. Então vai ser 2 vezes com intervalo de 10 dias. Primeiro vai ter uma, vai passar um intervalo mínimo de 10 dias, o interstício mínimo de 10 dias, e aí vai ter de novo a votação. Exato. Considerando aprovada quando obtiver em ambos turnos 2 terços, né? 2 terços, 2 votos. Ou seja, 2 terços é 6, né? São 9 vereadores lá. Então vai precisar aí de no mínimo 6 vereadores para aprovar. 7 pode? Claro que pode. No mínimo 6, né? Pode para cima, pode. Beleza, então não esqueça, cai muito em prova. Pessoal, são 2 turnos, 2 vezes. O intervalo é no mínimo 10 dias, né? Na sua prova vai cair uma palavrinha gourmet chamada interstício, tá? E 2 terços aí dos votos. A banca pode botar 1 terço. A banca pode botar maioria absoluta. A banca vai botar o total, né? Todo mundo. A banca pode botar maioria simples. Não. São 2 terços dos votos, tá bom? Para aprovar essa emenda. Aprovou, aí vai ser alterado, tá bom? Beleza. Outra coisa que despenca em prova, despenca, é isso aqui, ó. A lei orgânica, ela não pode ser emendada na vigência estado de sítio. Já perdi as contas, quantas vezes a banca IBAN, não é a NCP, que é a banca atual, cobrou isso aqui. Cobra muito, pessoal, cobra muito, muito. Não é porque cobra, né, o conhecimento disso aqui, direto, não é isso. É porque isso aqui sempre aparece em uma das alternativas, tá? Esse dispositivo aqui. Então, a lei orgânica, ela não pode ser emendada em vigência estado de sítio, estado de defesa ou de intervenção do município. Como é que eu gravo isso aqui, Ale? Pessoal, isso aqui, né, o estado de sítio e estado de defesa, quem vai declarar isso aqui vai ser a esfera federal, tá? O presidente da República e tudo mais. Eu não quero entrar nesse detalhe, não. Isso aqui acontece em situações específicas, tá? Como, por exemplo, guerra iminente, guerra, calamidade pública. Eu não quero falar a diferença entre eles porque não vai cair na sua prova, tá bom? Mas saiba que isso aqui é declarado em certas situações. Quando declara um estado de sítio ou um estado de defesa, alguns direitos seus, nossos, na verdade, né, são suprimidos. Como, por exemplo, o direito de ir e vir. E na intervenção do município é quando o Estado intervém no município, tá bom? Quem solicita é a Câmara, como a gente já viu, tá? Então isso é importante. Então nessas situações, não pode emendar a lei orgânica, tá? Top. Outro detalhe também, vem falar da iniciativa, vou até botar de azul, iniciativas das leis, né? Alexandre, tá, você falou que a emenda à lei orgânica, né, só pode propor uma emenda 1 terço no mínimo dos vereadores, o prefeito e 5% do eleitorado do município. Sim, e as leis? Será que eu quero criar uma lei? Será que eu posso propor, pessoal? Então, vamos falar agora. A iniciativa de leis complementares e ordinárias, são leis em sentido estrito, né? São leis propriamente ditas. Cabe a qualquer vereador, então um vereador pode sim, ou comissão da Câmara. Pessoal, dentro da Câmara, tem várias comissões. O que é comissão? Comissão são grupinhos de vereadores responsáveis por alguma coisa. Por exemplo, tem a comissão do meio ambiente. Então, quem faz parte da comissão do meio ambiente, 3 vereadores, por exemplo, que faz parte da comissão, exemplo, tá? Eles vão ser responsáveis por coisas relacionadas ao meio ambiente. Aí vai ter comissão de direitos humanos, por exemplo, pode ter, né? Pode ter uma comissão de cidadania, enfim. Tem do idoso, né? Pode ter várias comissões que podem ser criadas, tá? Isso tudo vai estar lá no regimento interno, que é uma lei interna da Câmara. Vai estar lá todas as comissões que existem. Às vezes a lei orgânica traz também quais são as comissões, tá?
E além disso, tem as comissões parlamentares de inquérito, né, que são as CPIs. Essas comissões são transitórias, né? Não, são temporárias, aliás. A CPI é temporária, ela tem prazo certo para terminar. Diferente de uma comissão permanente, que é o que eu falei, às vezes tem a comissão dos direitos humanos, né? E aí aquela comissão é permanente, sempre existe, tá bom? Só para você saber a diferença. Então, uma comissão ela pode propor uma lei, tá? Ao prefeito municipal, isso é muito óbvio que o prefeito pode mais, então obviamente ele pode menos. Se o prefeito ele pode propor uma emenda à lei orgânica, quiçá uma lei, né, pessoal? A lei está no nível inferior à lei orgânica. E aos cidadãos, na forma nos casos previstos nesta lei orgânica. Então aqui está falando que são os cidadãos, e aí vai falar que são os casos específicos, né? Então, beleza, vai estar previsto aqui em algum lugar na lei orgânica, tá? Então quem pode propor uma lei complementar ou ordinária? Vereador, comissão, prefeito e cidadãos. É isso que tem que levar para a prova. Beleza, aí aqui vai falar, pessoal, das leis, né? Não vou até passar aqui direto. São de iniciativa exclusiva da mesa diretora. A mesa diretora é um grupinho de vereadores que fica responsável pela administração. Essa mesa, né? Esse grupinho de vereadores faz parte da mesa. Eles podem propor uma lei, tá bom? Pode propor. E aqui tem os casos que vão ser, tá? Geralmente tem um caráter administrativo. Por exemplo, autorizar créditos suplementares, ou seja, a Câmara tem um orçamento e a Câmara vai perceber que vai ficar endividada, que o orçamento não é suficiente e vai ter que abrir um crédito, né? Isso tudo é iniciativa da mesa, é a mesa que vai entrar com essa iniciativa, tá bom? Dessa lei, porque tudo é aprovado por lei, como eu disse. Criar um cargo público dentro da Câmara, obviamente, dentro da Câmara. Ou acabar com o cargo dentro da Câmara, ou até os vencimentos, né, a remuneração, o salário desse cargo. É a mesa, né, é uma lei, isso vai ser feito por lei, mas vai ser iniciativa da mesa, é a mesa que vai dar iniciativa para ser votado, tá bom? Cargos dentro da Câmara. Se for cargo na prefeitura, é o prefeito que tem iniciativa, tá, pessoal? Fixar o subsídio, né? Subsídio ao salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. É uma lei, vai ser por lei, tudo é por lei, né? Você tem que gravar assim, tudo é por lei, né? Mais ou menos isso para você ter uma ideia. Principalmente quando envolve dinheiro. Então, para fixar o subsídio, né, o salário, aumentar o salário dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários, vai ser uma lei de iniciativa da mesa. Então, a mesa que vai dar essa iniciativa, tá certo? Beleza, pessoal. O artigo 27 vem falar da compete privativamente ao prefeito municipal, a iniciativa de leis que versem sobre. E aqui vai vir, né, isso cai também em prova, não com tanta frequência, vai vir leis que tem que partir do prefeito. Alexandre, o que acontece se uma lei, que é obrigada a partir do prefeito, parte dos vereadores? Isso acontece direto, pessoal, direto. Eu tenho vários exemplos disso. Eu não vou ficar aqui falando para não prolongar nossa aula, mas eu tenho vários exemplos. Inclusive na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro teve isso, né? Um deputado alterou, né, quis alterar o nível médio, né, para investigador é nível médio, para nível superior. E ele propôs, acho que foi votado, inclusive, mas teve um vício. Por quê? Porque é o governador que tem que fazer isso. Por quê? Porque a Polícia Civil é um órgão do Estado, do Poder Executivo, tá? Então, essa lei teria que partir do governador, tá? E aqui é a mesma coisa. São leis que partem do prefeito, não pode partir do vereador. Se partir do vereador, tá com vício, essa lei vai ser invalidada depois, tá? Então, a iniciativa de lei do prefeito vai ser o quê? O regime jurídico único dos servidores, né, que é o estatuto. Estatuto. Então, é o prefeito que manda o estatuto. O estatuto é uma lei trazendo direitos e deveres, né, dos servidores. Você vai ser estatutário, vai ser regido por essa lei. O prefeito manda o estatuto para ser votado na Câmara, tá? Então tem que partir de quem? Do prefeito. A iniciativa dele, óbvio. Olha, pessoal, criação de cargos, empregos ou funções na administração direta ou autárquica do Poder Executivo Municipal ou aumento sobre remuneração. Tem que partir de lei do prefeito, tá? O orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, tá? Tem a ver com orçamento, de quanto vai gastar, qual é o planejamento daqui a 4 anos, tá? As diretrizes que devem ser seguidas. São 3 leis diferentes que partem do Executivo para ser votado na Câmara, tá? Criação, estruturação e as atribuições dos órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal. Ou seja, as atribuições dos órgãos, tudo é feito por lei, tá? E aí, essa lei parte do prefeito
para ser votado na Câmara. Então, a iniciativa de quem? Do prefeito. Veja que são coisas dentro da prefeitura, né? Detalhe, isso aqui cai muito em prova também. O prefeito, o artigo 28, o prefeito pode solicitar urgência para apreciar o projeto de sua autoria, sua iniciativa, desculpa, fundamentando a sua relevância. Então, se ele tiver com muita pressa, ele pode solicitar urgência, tá? Para votar, para os vereadores votarem. E aí ele tem que justificar a relevância dessa urgência, tá bom? E aqui vem alguns casos, né, pessoal, que não caem com tanta frequência em prova, mas você vai ter que ler, meu querido. Eu vou passar aqui batido, vou abordar só os assuntos que mais caem, mas você precisa ler, tá bom? Artigo 30. Todo projeto de lei, decreto legislativo ou resolução será aprovado ou rejeitado no plenário da Câmara Municipal, óbvio, em votação nominal e aberta. Então, lei, que é qualquer lei mesmo, decreto legislativo que parte da Câmara, né, que é só dentro da Câmara mesmo, não parte nem do prefeito, não passa nem na mão do prefeito. Decreto legislativo que tem um efeito externo. Resolução também parte da Câmara, não passa nem na mão do prefeito, mas ele tem um efeito interno na Câmara, tá bom? O objetivo dele é regulamentar alguma coisa dentro da Câmara. Será aprovado ou rejeitado no plenário da Câmara Municipal, isso é óbvio. Voto nominal e aberto. Pessoal, nominal é aquilo que fica associado ao nome. Por exemplo, pode ser eletrônico ou normal, né? O convencional. Chama o vereador total, ele vai dizer se quer aprovar ou não, tá? Se ele concorda ou não, tá bom? Ou pode ser digital, ultimamente, né? Tem digital, ele bota digital dele lá e decide se vota a favor, sim ou não, né? E aí fica associado o nome ao vereador, tá? É aberto, beleza? Bom, o artigo 31 às vezes aparece. A matéria constante no projeto de lei rejeitado ou vetado, total ou parcialmente, ou seja, tem um projeto de lei que não foi aprovado, tá? Foi rejeitado. Ou então foi aprovado, mas o prefeito vetou, tá? Vetou total, ou, né, alguma parte, ou vetou total, né, tudo, ou vetou parcial, algumas partes. No caso é o prefeito que veta, tá? Então, a matéria constante ali, o assunto, somente pode constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante a proposta da maioria absoluta dos seus membros da Câmara. O que é isso ali? Quer dizer o seguinte, imagina só, eu sou prefeito, mandei um negócio lá para os vereadores aprovarem e eles rejeitaram. Aí eu vou mandar de novo, pessoal? Não pode mandar de novo não, tá? Na mesma sessão legislativa, obviamente. Sessão legislativa, pessoal, tem um período de 1 ano, tá bom? Então, uma legislatura é igual a 4 anos, a gente sabe, né? O prefeito tá, 4 anos, que é igual a 4 sessões legislativas. Por quê? Porque uma sessão é 1 ano. Então, eu posso dizer que uma legislatura são 4 sessões legislativas, tá bom? Beleza? Beleza, então, ó, 1 ano é uma sessão legislativa, que a gente vai ver, inclusive, qual a data que começa e qual a data que termina. Top? Então, eu, no caso, mandei a lei foi, né, foi rejeitada pela Câmara. Eu não posso enviar novamente, só posso enviar na próxima sessão legislativa, certo? Exceto se a maioria absoluta dos membros da Câmara for lá e dar iniciativa novamente nessa lei. Aí sim, pode ser votado na mesma sessão legislativa. Combinado? Combinado. Tá, Alexandre. Aprovou a lei. O que acontece? Pessoal, aprovado o projeto de lei, né, que é um projeto de lei ainda, não é lei, né? É um projeto. Depois que aprova, vai virar uma lei, certo? O presidente da Câmara, no prazo de até 10 dias úteis, é bom gravar? É bom. Já caiu poucas vezes, mas já vi em prova. Esse prazo aqui, 10 dias úteis. Enviará o texto ao prefeito que, aquecendo, sancionará. Não entendi ali. Quando aprova a lei na Câmara, aprovou. O presidente da Câmara, no prazo de até 10 dias, né, pessoal? Ele vai enviar para o prefeito sancionar, se concordar. É claro, aquecendo é concordar. Porque ele pode sancionar ou pode vetar, né? Vetar quer dizer que ele não gostou disso ali não, vou vetar isso aqui. Pô. Claro que o veto vai ser apreciado pela Câmara. A gente vai ver, inclusive, isso aqui como funciona. Então, sancionar é dar ok. Opa, eu dou ok. Aí ele vai promulgar e publicar. Tá? Promulgar é fazer valer, publicar é tornar público. Ele vai publicar no Diário Oficial.
Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte, ou seja, o projeto de lei, tudo ou parte, só alguns artigos ali, inconstitucional, ilegal ou contrário a esta lei ou interesse público, ele vai vetá-lo. Ele pode vetar total, vai vetar tudo, ou parcial. Parcial é o que, Ale? Ele vai vetar só alguns dispositivos. Aí fica aquela linha assim, né? Só alguns dispositivos. No prazo de até 15 dias contado da data do recebimento, tá? Então, ele vai vetar e vai ter um prazo, né? Quando ele recebe, ele tem um prazo aí de 15 dias para decidir o que ele vai fazer. Se veta, tá? Ou se sanciona. Tá, no caso que vetou, ele vai comunicar os motivos do veto dentro de 48 horas a quem? Ao presidente da Câmara Municipal, de quem ele recebeu o projeto de lei, tá? Já aprovado, obviamente. Ele é aprovado pela Câmara, né, obviamente. Então, o presidente da Câmara manda para o prefeito veta e fala os motivos, né, comunica os motivos aí dentro de 48 horas ao presidente da Câmara. Show! Tem mais história ainda, peraí. Detalhe, o veto parcial somente vai abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O que é isso, Alê? Pessoal, o prefeito, ele não pode pegar aqui o exemplo, tá? O veto será apreciado. Eu quero vetar só isso aqui, ó. Não, prefeito, pode parar. Ou você veta tudo, ou você não veta nada, né, do artigo. Tá? Então tá dizendo o quê? O veto parcial, ele só pode abranger o texto integral. Não pode ser, volta aqui de novo, eu só quero tirar essa parte aqui, ó. Só isso aqui só. O resto não, é tudo, tá? Pegou um, pegou tudo, tá? Não é tudo, todos os artigos, tá, pessoal? Ele pode ser artigo por artigo. Só que dentro do artigo não pode ser um pedacinho, tem que ser tudo, tá certo? Então, texto integral de artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea. Ou seja, qualquer um deles aqui, se for, né? Eu quero vetar isso aqui. Ele veta tudinho aqui, ó. Assim pode. O que não pode é isso aqui, ó. Vou tirar só essa parte. Aqui não pode, tá bom? Show. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Então, o veto, né, parcial é isso aí. O veto total é vetou tudo. Aí, né, passa ali em tudo. Decorrido o prazo de 15 dias, importante, botar uma seta importante, o silêncio do prefeito importará a sanção. O que é isso, Alê? Se o prefeito ficar quieto, quem cala consente. É só você lembrar, quem cala consente. Se ele ficou quieto, é que ele aprovou. Ponto. Então, o silêncio importará a sanção. Top. Alexandre, e se o prefeito vetar? Se o prefeito vetar, o veto ele vai ser apreciado pela Câmara, tá? Em sessão plenária dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Volta para a Câmara o veto, para quê? Para a Câmara decidir o veto, se concorda com o veto ou não. Suspendendo no prazo, né, de recesso da Câmara, né, caso esteja em recesso, não conta esse prazo de 30 dias, obviamente. Só podendo ser rejeitado pelo voto de 2/3 dos vereadores em escrutínio aberto. Escrutínio é voto aberto, tá, pessoal? E veja que é uma coisa importante, vai derrubar um veto ou, né, rejeitado o veto. Ou seja, o prefeito vetou, vai ser discutido na Câmara. Pode ser rejeitado esse veto, ou seja, tirar o veto do prefeito e começar a valer a lei pelo voto de 2/3. Veja que é importante, vai tirar um poder do prefeito, né? O prefeito vetou. Precisa de 2/3 para derrubar esse veto, tá? É o que está dizendo aqui. Beleza. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação, tá? Então, o veto não foi mantido. O prefeito vetou, 2/3 dos vereadores votaram para derrubar o veto, derrubaram o veto. Esse projeto volta para o prefeito promulgar. Promulgar é o que, Ale? Fazer valer a lei, tá? É fazer valer, tá bom? Aí vai publicar para tornar público, né? É como se desse o ponto final, tá bom? Aqui também conta a história, né? Se o veto, eu sei que são muitas informações, tá, pessoal? Eu sei, mas tem que pegar isso aqui é decorável também. Se for para a Câmara, né, e não ter deliberação, esgotado sem deliberação o prazo, né, que tem a Câmara de 30 dias para deliberar sobre esse veto,
O veto será colocado na ordem do dia, na sessão imediata, né? Sobrestadas as demais proposições até a votação final. O que é isso, Ale? É o seguinte, tem 30 dias para a Câmara decidir o veto, tá? Top. Mas aí passou os 30 dias, meu irmão, esse veto para decidir vai botar na ordem do dia, ou seja, vai ser a primeira, vai entrar na frente de todo mundo, certo? E aí, aí vai ter que votar, né? Obviamente. Tá bom? É só dizendo isso aqui. Beleza. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo anterior, se o projeto de lei não for promulgado dentro de 48 horas pelo prefeito, né? Aquele voto do prefeito, o prefeito tem 48 horas para promulgar. Isso aqui já caiu em prova uma vez, tá, pessoal? Uma vez não, várias vezes. Eu levaria isso aqui com muita informação. O que acontece se o prefeito não promulgar? Porque derrubaram o veto dele, voltou para ele. Ele não promulga, acontece o quê? Fica por isso mesmo? Não. Ele tem 48 horas, se não promulgar em 48 horas, o presidente da Câmara vai promulgar. E se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Isso já caiu em prova várias vezes e muita gente errou. Então, se o prefeito não promulgar a lei, claro, depois do veto, né? Porque se não for, em 15 dias vai dar ok, né? Vai sancionar, tá certo? Aí que está levando em consideração que foi lá, derrubar o veto e voltou para ele. Se ele não fizer, o presidente da Câmara vai fazer. Se o presidente da Câmara não fizer, vai fazer o vice-presidente da Câmara, tá certo? Bom, aqui vem falar, pessoal, falou, né, das leis e tudo mais, como funciona. Aqui vai falar da resolução, tá? Da resolução. A resolução, você pode estar na dúvida seguinte, aqui falou das leis, né, Alexandre? E a lei orgânica, tem isso? A lei orgânica não, tá, pessoal? A lei orgânica, ela não vai para o prefeito, tá? Muita gente acha que vai. Emenda a lei orgânica, tá? Estou falando de emenda à lei orgânica. Muita gente acha que vai, mas não vai, tá? A resolução, né, que é aquela lei interna da Câmara, destina-se a regulamentar a matéria político-administrativa da Câmara, que eu disse para vocês, tá aqui. Ou seja, coisa mais interna, são leis internas, né? De sua competência exclusiva, não dependendo da sanção ou veto do prefeito municipal, tá? Então, a resolução não depende, aí, não, obviamente, pessoal, não depende da sanção do veto, tá, pessoal? Beleza? Beleza. Beleza, então aqui, ó, plebiscito, você vai ter que fazer uma leitura, não tem para onde fugir, aqui é muito tranquilo, tá? E sessões legislativas, né? Eu comentei para vocês que sessão legislativa, sessão com 2 S, né? É uma reunião de S que a gente diz, é uma reunião, ela é igual a 1 ano. Uma sessão é igual a 1 ano. Eita, 1 ano foi horrível. 1 ano. E aí, uma legislatura são 4 anos, que são 4 sessões legislativas, obviamente. Então, uma sessão é 1 ano, então o prefeito, cada vereador é eleito para 4 sessões legislativas, né? Ou seja, uma legislatura. Aqui você tem que decorar, não tem para onde fugir. A sessão legislativa vai compreender os seguintes períodos: 2 de fevereiro a 17 de julho. Tá? Então, esse é o primeiro período. E aí tem o segundo período, né? O primeiro período, certo? Compreendendo os períodos de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto. Meu Deus, os caras fizeram uma bagunça aqui, mas dá certo. Que escreveram 1º de agosto a 22 de dezembro. Então tem o primeiro período, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá, pessoal? Tem que gravar isso, é importante, é importante. Outra coisa que aparece de vez em quando em prova é esse parágrafo único. A lei orçamentária é que vai tratar do orçamento do município, né, que vai ser gasto no ano que vem. É a prova este ano para decidir no ano que vem, tá bom? Essa lei orçamentária ela tem que ser votada de tudo que é maneira, não é? Uma lei que precisa, ela passa na frente de todo mundo, tá? De todas as leis, de todos os projetos de leis. Por quê? Porque, cara, é orçamento que vai ser gasto. Olha o que diz o parágrafo único. O primeiro período da sessão legislativa, que vai de 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período. Então, nesse primeiro período, não será interrompido sem a aprovação da LDO, que é Lei de Diretriz Orçamentária, enquanto o segundo não será interrompido sem a aprovação da Lei Orçamentária Anual. Alexandre, como é que eu gravo isso? O segundo, né? Segundo período. Então, o primeiro período não pode ser, né, interrompido sem a LDO,
e o segundo período sem a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Isso aqui é direito orçamentário, pessoal. Isso aqui é uma sopinha de letrinha. Isso aqui é bem chato. Mas o que você precisa saber para a prova? Vou te dar uma dica que vai ser fenomenal. Pessoal, para criar a lei orçamentária, eu preciso de uma LDO. Não entendi ali. Para criar a lei orçamentária anual, para dizer quanto vai ser gasto, eu preciso de uma lei de diretrizes orçamentárias já aprovada, para dizer que o que eu preciso seguir, tá? Quais são as diretrizes que eu preciso seguir para aprovar uma LOA, tá bom? Eu escrevi errado aqui, né? Não, aqui é LDO, esse aqui é LOA, né? A abreviação. Então, eu tenho que ter uma LDO, uma Lei de Diretriz Orçamentária, aprovada, que é no primeiro período. Então, o primeiro período não pode ser interrompido sem aprovar essa LDO. Show. Já o segundo período não pode ser interrompido sem aprovar a LOA, tá? A Lei Orçamentária Anual, que ali vai dizer exatamente quanto vai gastar em cada coisa, tá certo? A Câmara Municipal poderá reunir extraordinariamente para deliberar somente a matéria objeto de convocação. Cai muito. Não entendi ali. Pessoal, a Câmara ela se reúne ordinariamente. Ordinária quer dizer que segue uma ordem, um calendário. Por exemplo, segunda e quinta, de 8 às 10 da noite, por exemplo. Né? Toda segunda e quinta você vai lá, você tem lá uma sessão legislativa para você ver, tá bom? Topzera. Mas pode acontecer de ter uma reunião extraordinária. Extraordinária é aquilo que ocorre de repente. Não está previsto. Aconteceu uma calamidade pública, precisa votar né, um crédito suplementar, precisa votar um subsídio, né, uma ajuda para as pessoas que estão passando por dificuldade. E aí vai ser uma sessão extraordinária, né, que está fora do cronograma. E aí só vai ser, tá? Só vai deliberar somente sobre matéria objeto de convocação. Ou seja, vai ter que ser um subsídio, uma ajuda, para as pessoas que moram num bairro que foi afetado aí por uma catástrofe. Então, só vai deliberar sobre isso, né? Não vai deliberar sobre outras coisas, não. Então, a sessão extraordinária só vai deliberar pela matéria que foi convocada, tá bom? Detalhe, né? A sessão extraordinária ela será convocada por quem? Quem pode convocar? O presidente da Câmara. Não confunda com as outras leis, tá? Isso aqui é convocar sessão extraordinária. Cai muito. Vou botar até aqui. Cai muito também. O presidente da Câmara pode convocar uma sessão extraordinária. Sessão que ocorre de repente. O prefeito municipal, em caso de urgência ou de interesse público, cai muito, pessoal. Vou até escrever de novo, que cai demais isso aqui. Então, o prefeito municipal, ele precisa de quê? De um caráter urgente e interesse público, tá? É o caso de calamidade pública, é um caso de né, uma tempestade que inundou várias casas e tudo mais. Nesse caso, o prefeito municipal pode convocar, tá? Uma sessão extraordinária. Ou também por 2/3 dos vereadores, né? 2/3 aí, no caso são 6, né? 6 para cima dos vereadores, já que são 9, 2/3 são 6 vereadores. Eles podem, né, convocar uma sessão extraordinária. Top? Então top, pessoal. Espero que você tenha entendido aí. Eu estou adiantando, porque isso aqui é chatinho mesmo. Ó, se eu ler sobre a posse, faz uma leitura na posse que de vez em quando aparece, tá? Isso aqui cai muito em prova também. Cai muito. E a banca INCP gosta de cobrar essas coisinhas porque são dados, tá? Isso aqui cai muito. O vereador que não toma posse no dia da sessão solene, para posse, né? Que geralmente é 1º de janeiro, né, pessoal? Perante a Câmara, no prazo de até 15 dias, isso aqui cai em prova, pessoal, no prazo. Qual é o prazo que tem que tomar posse? Até 15 dias. Sob pena de perda de cargo, tá? Então, se não tomar, ele vai perder o cargo. Top. Exceto se comprovar de forma cabal, perante a mesa diretora da Câmara, o impedimento e aceito por seus membros que fixará a nova data. Imagine, por exemplo, que o vereador esteja no hospital e aí, obviamente, né, pessoal, isso aí é um caso relevante, né? O cara não pode, o cara tá no hospital, pô. E aí sim, ele vai comprovar e perante a mesa diretora o impedimento vai ser aceito ou não para os membros, tá bom? E vai fixar nova data para ele tomar posse. Então, isso aqui cai demais, o prazo que ele tem para tomar posse, tá? Sob pena de perda do cargo, tá? Top. O exercício, né? Isso aqui cai muito em prova também. Esse artigo 44.
O vereador ele entra em exercício do cargo imediatamente após a posse. Tomou a posse, né? Como diz o pessoal, tomou a posse, ele já vai e entra no cargo. Top? Aí tem as coisinhas aqui que você vai fazer a leitura depois. Tem as licenças também, às vezes essas licenças caem em prova. É um massacre, né? Porque quase ninguém estuda isso, mas às vezes aparece, pessoal, não tem para onde fugir. Outra coisa que despenca em prova, e IBAN adora isso aqui também, esse tema, são a inviolabilidade e dos impedimentos. Os vereadores, eles gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do município. O que é isso ali? Pessoal, os vereadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos. Isso significa que os vereadores podem falar à vontade. O prefeito ladrão, ele não vai responder por isso, tá? Lembrando que ele só pode fazer isso, obviamente não vai, né, menosprezar as pessoas, né? Os cidadãos, não vai, né, assim, opinião, dar uma opinião e tal. Isso aí ele pode, pessoal. Palavras e tudo mais, isso aí ele pode. O prefeito é corrupto, mas não atingir a intimidade do prefeito, né? Por exemplo, assim, de repente vai discrimina o prefeito tem uma orientação sexual diferente, sei lá. Aí não pode, né, pessoal? Mas de acordo com o cargo, pode. Prefeito safado, você pode. Ele é inviolável, ele pode falar à vontade. Tá? Até coisas pesadas, às vezes, passa batido por causa disso aqui. Isso aqui é uma discussão séria. Porque isso também, essa inviolabilidade, ela também é dos deputados, né? E aí acontece umas coisas aí que é complicado. Então, beleza. No exercício do mandato, obviamente, ele tem que estar no exercício do mandato, né? Porque foi vereador há muito tempo atrás, não é mais, aí continua sendo. Não, aí não, pai, ele vai responder pelos seus atos, tá? Tem que ser no exercício do mandato. Show. E na circunscrição do município. O que é isso, Alê? Dentro do município. Então, se o vereador for para o município vizinho, aquele prefeito safado numa live, nesse caso, ele já responde, tá? Então tem que ser dentro do município. Meteu o pé para fora do município, já responde. Nos termos do dispositivo do artigo, né, da Constituição Federal, essa Constituição Federal traz a inviolabilidade dos casos dos parlamentares, né? E aí a lei orgânica trouxe aqui para os vereadores, tá bom? Leva para a prova isso aí, que gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, onde no exercício do mandato, tem que estar com o mandato ainda, ok, óbvio, e na circunscrição do município, ou seja, dentro do município. Outra coisa é o artigo 50, que despenca em prova. Vou até dar uma puxadinha. Isso aqui despenca, os dois, tá, pessoal? Banco e IBAN adora isso aqui. A NCP eu não vi cobrar, mas a NCP é muito literal, né? Isso aqui pode ser tema de prova, sim. O artigo 50 vai falar né? Os vereadores, eles não são obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. O que é isso, Alê? Imagina que eu chego pro vereador e falo assim, vereador, cara, eu vi o secretário pegando uma maleta de dinheiro, né? Tem aqui fotos, ou até não tem fotos, né? Eu só apenas vi. E aí, o vereador, quando ele falar no plenário lá na Câmara, ele não é obrigado, pessoal, veja bem, não é obrigado a testemunhar, tá? Dizer que fui eu que disse. Isso aqui é muito parecido com o do jornalista, né? Que pode esconder a fonte, só que ele assume o risco para ele. Então, se a fonte estiver mentindo, quem vai responder vai ser o jornalista. Ele não é obrigado a falar quem disse, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, ele não é obrigado a dizer quem falou para ele, tá bom? Nem sobre pessoas que lhe confiarem, né? Ou deles receberem informações. Como eu disse pra você, ele não é obrigado, não. Ele pode guardar esse sigilo aí, tá certo? Top. Pessoal, isso aqui é chato a beça, o artigo 52. E é uma das coisas também que aparece muito em prova. Aqui, todas as bancas gostam aqui. Todas. Todas as bancas gostam. Todas as bancas cobram isso aqui. FGV, cobra. NCP, cobra. Celecom, cobra. Todas. Eu vejo muita questão disso aqui de diversas bancas diferentes. E NCP, de vez em quando cobra, tá? Os vereadores não podem, vou botar até de vermelho que não pode. Desde a expedição do diploma. Que isso, Ale? Que expedição de diploma é isso aí? Depois que a gente vota, né, nos vereadores, e porque o nosso processo é eletrônico, de votação eletrônica, a gente sabe no mesmo dia, né? Diferente de alguns países aí, que o processo não é eletrônico, e aí demora um pouquinho. Mas no mesmo dia a gente descobre qual o vereador que ganhou, certo? E aí, esse vereador que ganhou, ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. É assim que a gente sabe, né? Que a gente já conhece. Top.
Mas antes disso, ou seja, 2 semanas depois, mais ou menos, da votação, não existe um tempo para isso, mas mais ou menos 2 semanas depois, a Justiça Eleitoral vai lá e dá um diploma para o vereador dizendo que ele foi eleito, tá? Então, desde a expedição do diploma, veja você, é um diploma, é como se fosse uma faculdade, você terminou lá e pegou o diploma, é a mesma coisa, né? Só que não é faculdade, né? A Justiça Eleitoral dá um diploma para o vereador. Ele diplomei esse vereador, trazendo ali a quantidade de votos, né, que foi eleito. Top, top. Então, desde a expedição do diploma, ele não pode nem firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, ou seja, administração indireta, isso aqui, pessoal, é a administração indireta, tá? Que é a famosa administração indireta. Ou seja, a prefeitura, ela cria, né, o município, na verdade, prefeitura, né? Ela cria autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações para ajudar ela, tá? Aí, como essas entidades têm personalidade jurídica, elas fazem parte da administração indireta, tá? Ou empresas concessionárias de serviço público municipais, né? Como, por exemplo, empresas de água, né? Geralmente, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes em edital público. Ou seja, desde a expedição do diploma não pode firmar ou manter contrato com o município, nem com a administração direta, né, indireta, aliás, e nem com as prestadoras de serviço do município, exceto se tiver cláusula uniforme. O que é cláusula uniforme ali? Ninguém sabe o que é isso aqui, tá? Vamos supor que tem uma cláusula lá que diz que pode, né? Mais ou menos isso. Mas ninguém sabe o que é isso aqui. Beleza. Então, desde a expedição do diploma não pode firmar ou manter. Show. Também não pode, pessoal, aceitar cargo, aceitar ou exercer, né? Cargo, função ou emprego remunerado, inclusive que sejam demissíveis ad nuntum. Os cargos ad nuntum são cargos de livre nomeação e exoneração, são os cargos comissionados, né? Nas entidades constantes da linha anterior, ou seja, na administração indireta, nas prestadoras de serviço do município, salvo o cargo de secretário, presidente ou diretor de empresa, autarquia ou fundação pública ou equivalente. Então, o vereador, desde a expedição do diploma, assim que expediu o diploma, ele já não pode, não precisa nem tomar posse no ano que vem. Expediu o diploma, já não pode nem firmar ou manter contrato com o município e com a sua administração indireta, e nem aceitar um cargo comissionado, tá? Exceto que seja o cargo de secretário, aí ele pode, tá, pessoal? Aí ele pode, tá, exercer o cargo de secretário, presidente ou diretor de empresa, autarquia ou fundação pública ou equivalente, tá? Um cargo, né, de repente, presidente da autarquia, por exemplo. Aí ele pode, tá? Nesse caso ele pode, é exceção, tá bom? Mas de modo geral ele não pode exercer um cargo comissionado, tá? Desde a expedição do diploma. Agora vem os casos desde a posse, e a banca adora confundir, tá? Só para você gravar, tá? A posse tem aqui, ó, posse, ó. Vou fazer para você, posse. Proprietário. Show. O de ocupar, tá? Esse P também é de patrocinar. E o S esse S aqui é de ser titular. Então o próprio nome já traz aqui algumas informações, que a banca gosta de confundir, né? Beleza, mas toma cuidado, né, pessoal? Porque nem tudo são flores, né? Aqui no finalzinho tem aqui, ó, o M de manter e o A de aceitar. Top, vamos pagar agora. Beleza. É um mnemônicozinho para você gravar. Bom, pessoal, vou voltar aqui. Que você pausa agora. Pausa aí e escreve, tá? Beleza? A dificuldade você pula para isso aqui, você cair na sua prova. Desde a posse, não pode ser. Desde a posse é no dia 1º de janeiro, que vai tomar posse, obviamente. Ele já não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. O que é isso ali? Ou seja, ser proprietário, controlador ou diretor, ou seja, dono de alguma empresa que tem algum contrato com prefeitura, ou até com o Estado também, né? Que está falando pessoa jurídica de direito público, ou seja, Estado, Distrito Federal, município, União. Não pode ter, tá? Ele não pode ser. Ele pode ser vereador
e dono da empresa que tem um contrato com o município, o vizinho, ou com o próprio município, tá bom? Ou nela exercer função remunerada, ou seja, ou trabalhar nela, tá bom? Não pode. Top, desde a posse, tá, pessoal? Desde a posse, ele não pode ocupar cargo ou função de que seja demissível adjunto nas entidades referidas do inciso 1º, linha A, que é aquilo lá que a gente viu, a administração indireta, no município também. O que é isso? Desde a posse, ele não pode nem ocupar o cargo comissionado. Esses cargos comissionados, não pode, tá? Mas, Alexandre, ali em cima não é a mesma coisa? Não, ali é aceitar ou exercer cargo. Aqui é ocupar, aqui é fato, é estar ali ocupando o cargo, não pode ocupar cargo, né? Obviamente uma coisa, pessoal, uma coisa exclui a outra, né? Uma vez que ele não pode aceitar ou exercer, aí nunca vai ocupar um cargo, né? Ele não pode nem aceitar exercer no diploma, o diploma vem primeiro. Eu sei que você está pegando o raciocínio aí. O diploma vem primeiro, não pode já, né? Uma coisa puxa a outra, obviamente. Mas está escrito aqui, tem que levar para a prova desse jeito, tá bom? A banca vai cobrar aqui a literalidade. Patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1º, linha A. Ou seja, autarquia, na administração indireta, né? Autarquia, função pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou as concessionárias. O que é patrocinar, Alexandre? Defender. Defender. Imagine que o vereador ele está defendendo uma causa da autarquia, uma causa de uma empresa pública, uma causa de concessionária. Imagina só, né? Não pode, pô. Por que ele está defendendo uma causa? Né? Para evitar certos problemas, né? Se é que se me entende. E por último, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, né? Obviamente, isso aqui é muito óbvio, desde a posse. Assim que ele toma posse, ele não pode ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, né? Ou seja, ele é prefeito prefeito, ele é vereador, né? Tá falando de vereador. Ele é vereador e prefeito ao mesmo tempo. Não pode, pessoal, tá? Não pode. Obviamente, ele vai ter que ser vereador ou prefeito, pô. Não pode ser. Não pode acumular cargo, né, eletivo. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Essa parte é bem bacana também. E o que a banca vai cobrar é o seguinte: coloca desde a posse e vai botar aqui um desde expedição de diploma no meio. E você vai pegar o mnemônico, ó. Posse, P de proprietário, P de patrocinar, O de ocupar, né? Ocupar cargo, obviamente. E S de ser titular, né? Ser titular de alguma empresa, tá bom? Não, ser titular de... Eita, agora... Ser titular de quê? Ser titular de mais de um cargo, né? Obviamente. Ah, são dois S, ó. Tem um S ser titular e o S ser, né, ser proprietário, tá, pessoal? Aí você decide como você quer escrever aqui, né? Porque dá para escrever posse, né? Eu até esqueci. Vamos refazer isso aqui? Vou dar um decente? Ó. Pó. Posse, tá? Beleza? O nome já diz posse, tá? É o P de patrocinar, o S de ser proprietário, o O de ocupar, o S ser proprietário e o outro de ser titular, tá bom? Ser proprietário, ser titular são dois S. Beleza, então um mnemônicozinho. Bom, vamos falar agora da mesa diretora. A gente vai apenas comentar um pouquinho sobre alguns assuntos específicos que aparecem em prova de vez em quando. A mesa diretora, como eu disse, é um grupinho de vereadores dentro da Câmara que faz parte da administração da Câmara, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então o artigo 54 vai falar o seguinte: a Câmara Municipal ele vai se reunir logo após a posse dos vereadores para a condução da eleição do seu presidente e de sua mesa diretora, por escrutínio aberto e maioria simples. O que é isso ali? Assim que tomar posse, vai ser eleito o presidente da Câmara e também quem vai ser os integrantes da mesa diretora, por voto aberto e maioria simples presente, obviamente. Então, a votação, né? Maioria simples, pessoal, é metade da quantidade dos vereadores, não é a maioria absoluta, né? A maioria absoluta é a quantidade, metade da quantidade de vereadores no total, certo? Não importa quem está presente. Maioria simples é metade mais um dos vereadores presentes, né? Da quantidade de vereadores presentes. Se tem 6 vereadores, né? Precisa de 4 votos para aprovar. Top. Escrutínio aberto, a votação vai ser aberta, tá? E aí vai eleger a mesa diretora e o presidente. Isso aqui despenca em prova. Vou botar na cor azul, que está na cor azul. Cai
muito. Sério, Lê? Sério, cai muito isso aqui. O mandato da mesa, porque isso confunde muita gente. E a NCP gosta de cobrar isso aqui porque é objetivo, pessoal. A mesa terá mandato de 1 ano, 4 anos, 2 anos, 3 anos. 2 anos. Como assim, Lê? É isso mesmo, pessoal. Os integrantes da mesa, que são os vereadores lá, eles têm mandato de 2 anos. Isso significa que eles vão entrar agora, vai ser eleito, né, os membros da mesa. Vai durar 2 anos, né? Aí vai ser eleito de novo os membros da mesa. E aí vai até o finalzinho da legislatura, né? Que a legislatura tem 4 anos. Então, no meio ali da legislatura, vota-se de novo os membros da mesa, tá bom? Então, o mandato da mesa é de 2 anos, diferente do mandato do vereador, não vai confundir, hein? Ah, Alexandre, o vereador, o mandato é 2 anos? Não, o mandato do vereador é 4 anos, é uma legislatura, tá, pessoal? Aqui é a mesa, aqui é o grupinho de vereadores que vai ficar lá dentro responsável pela administração, tá? Grosso modo. E aí, ele fica nesse grupinho durante 2 anos, aí depois vai ter que ser votado de novo os novos integrantes da mesa, tá bom? Então, a mesa diretora terá mandato de 2 anos, gravem isso, podendo os mesmos eleitos, no todo ou individualmente, serem reconduzidos por uma vez ao mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, se eu sou lá segundo secretário da mesa, eu posso, né, novamente exercer, né, ser reconduzido novamente a subsecretário da mesa, tá bom? Mais uma, né? Aí na outra não poderia mais, tá bom? Bom, espero que você tenha entendido o importante esses 2 anos aí. Aí você tem que criar né, tem que dar uma lida aqui, ó, compete à mesa e tudo mais, tem que ler isso aqui, pessoal. Tem que ler que é importante, tá? Essa competência da mesa de vez em quando cai em prova. E tem também a competência da presidência da Câmara. Você também vai ter que dar uma leitura. Mas eu vou trazer aqui os 3 que mais caem em prova. O artigo 60 vai falar o seguinte, ó. Compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições, né, obviamente, estipulado no regimento interno. Regimento interno é uma lei interna dentro da Câmara, uma lei que vai regulamentar como é que a Câmara vai funcionar. Então ali pode ter mais coisas que o presidente pode fazer. Mas de modo geral, pessoal, compete ao presidente da Câmara o quê? Representar a Câmara Municipal. Então quem representa a Câmara Municipal é o presidente da Câmara e quem representa o município é o prefeito. Top. A gente aprendeu lá na frente isso aí, inclusive. Beleza. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Ele é como se fosse um diretor da Câmara. Veja você, presidente da Câmara, diretor da Câmara, tá? Lembrando que tem a mesa, né, da Câmara, que é responsável também pela essa parte administrativa, tá? E interpretar e fazer cumprir o regimento interno, tá? Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Cai muito em prova, esses três que cai despenca em prova, tá? Quem interpreta e faz cumprir o regimento interno é o presidente da Câmara. Outra coisa que cai muito em prova é isso aqui, ó. Cai muito. Pessoal, eu disse a vocês o seguinte, é muito comum que quem promulga a lei orgânica é a mesa. Eu disse isso porque isso está em quase todas as leis orgânicas. Essa lei orgânica é uma exceção à regra. Por quê? Porque está dizendo aqui que é o presidente da Câmara que promulga a lei orgânica. Então, para a lei orgânica de Aperibé, você vai levar que é o presidente da Câmara que o quê? Que promulga e faz publicar a lei orgânica, o regimento interno, lógico, a lei orgânica, né? Quando ela nasceu, né, pessoal? O regimento interno, que é uma lei interna da Câmara, né? Que eu disse a vocês. As resoluções, que são leis da Câmara, mas que são coisas internas, que vai regulamentar alguma coisa interna. Os decretos legislativos, que são leis da Câmara, que vai regulamentar alguma coisa, mas com efeito externo, tá? As emendas à lei orgânica e o regimento interno. Top ou não é top? É top. Então você vai levar isso aqui, principalmente isso aqui, ó, a emenda à lei orgânica. Por quê? Porque em outras leis orgânicas diz que é a mesa diretora, tá? Aqui é uma exceção à regra, diz que é o presidente. Então você vai levar para a prova, que é isso aqui. Alexandre, lei normal, lei complementar e lei ordinária. Quem promulga? É o prefeito, porque volta para o prefeito. Isso aqui é uma situação que não volta para o prefeito, não vai na mão do prefeito. Aprovou na Câmara, quem vai promulgar, no caso aqui, vai ser
o presidente da Câmara. Bem como as leis que receberam sanção, né? Sanção tácita, e as leis cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenha sido promulgada pelo prefeito municipal, sob pena de perda de mandato de membro da mesa, né? É aquela situação que o prefeito, né, vetou, derrubaram o veto, o prefeito não quis publicar, não quis promulgar, e aí quem vai promulgar a gente já viu que vai ser o presidente da Câmara, né? A gente já visto isso antes. Se o presidente não promulgar, vai ser o vice, né, em 48 horas. A gente já viu isso aí, pessoal, tá? Alexandre, o que é leis que receberam sanção tácita? Sanção tácita, pessoal, é aquela sanção, tá, que o prefeito passou 15 dias, ele não promulgou. Quer dizer, ele não sancionou, desculpa, né? Assim, aprovou a lei na Câmara, foi pro prefeito, o prefeito não sancionou. Sancionou é dar ok, ou ele pode sancionar ou vetar. Ele não sancionou. Passou 15 dias, ficou uma sanção tácita, ou seja, presumida. Por quê? Quem cala consente. Se ele não sancionou, quer dizer que ele consentiu, quer dizer que ele concordou. E aí, como ele não fez nada, quem vai ter que promulgar essa lei? Vai ser o presidente da Câmara, veja você. Então, o presidente da Câmara que vai promulgar a lei, tá bom? Que receberam sanção tácita. Bom, fazer publicar atos da mesa, aí você tem que ler, pessoal. Aqui tem que ler alguns casos específicos, tá? Mas saiba que isso tem a ver com né, o dirigente ali da Câmara, é o presidente da Câmara. Outras situações também que aparecem em prova é as comissões, tá? A Câmara Municipal, a Câmara Municipal, ela vai ter comissões permanentes, que eu já comentei com vocês. Aquela comissão permanente que sempre existe, sempre vai existir. Ah, comissão da criança e adolescente, comissão dos direitos humanos. Tem lá um grupinho de vereadores que fazem parte dessa comissão, tá bom? E temporárias. As temporárias, pessoal, são as CPIs, por exemplo. Constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno. É claro que vai estar previsto no regimento interno. O regimento interno é uma lei interna da Câmara que vai dizer como que a Câmara vai funcionar. Ou ato que resultar a sua criação. De repente foi criado ali por um decreto legislativo, né, por resolução, sei lá, e aí vai criar essa comissão, vai dizer como que vai funcionar exatamente. Outra coisa importante é isso aqui, ó, na constituição de cada comissão, ou seja, assim que cria uma comissão, pessoal, tem que assegurar, quando possível, obviamente, a representação proporcional dos partidos, tá? E aí, por exemplo, são 3 vereadores, tá? São 3 vereadores. A Comissão de Direitos Humanos, tá? De preferência, um de cada partido, tá? Não pode ser 2 assim. Claro, vai segurar quando possível, né? De repente, não tem outros partidos, né? Mas, de preferência, tem que ter essa proporção. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. Será obrigatória a existência... Isso aqui cai em prova. Já vi cair banco e bangote isso aqui. Cai. Será obrigatória a existência de comissão permanente de legislação, justiça e redação final. Essas comissões são obrigadas, segundo a lei orgânica. Então, tem que ter uma comissão permanente de legislação, justiça e redação final, para exame prévio, entre outras atribuições, da constitucionalização e da legalidade de qualquer projeto. Então, assim como o projeto de lei é encaminhado à Câmara, vai para essa comissão ver o quê? Que está de acordo com a legislação, com a Constituição Federal. Vai que o vereador bota numa coisa ridícula, né? E aí vai para essa comissão, né, fazer um exame prévio, tá bom? Isso aí. E aí vem, pessoal, aqui a competência da comissão, dá uma leitura, tá? E acho que acabou. Acabou essa parte de Câmara. A gente vai agora para o Poder Executivo. Eu recomendo você assistir a essa videoaula, vai ser a nossa última videoaula, porque essa videoaula aqui é muito importante. Muito importante. Alguns temas aqui que sempre aparecem em prova, tá? Então, até o nosso próximo videoaula. Não esqueça de deixar o like, isso é importante pra gente, e de se inscrever no nosso canal. Fique com Deus, até a nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau.